Olá, meu amado. Estou aqui para trazer uma nova mensagem para ti dessa série que estamos seguindo diariamente. Creio que você está sendo muito abençoado, assim como eu. E eu venho a ti trazer uma mensagem também. E o título da minha mensagem é A Chave para a Provisão. Você pode ser rico, mas pode não ser próspero. Então, nem sempre a condição financeira de uma pessoa representa a sua prosperidade. Mas as nossas experiências na dependência de Deus, isso sim determina se somos prósperos ou não. Quando eu e minha esposa entramos na igreja e a gente decidiu casar, literalmente casamos pela fé. Não que esse deve ser o padrão. Você deve sim se planejar, deve ter sua casa, seu emprego, mas conosco foi assim. E o mais interessante é que Deus, ao longo de todos esses anos, foi sempre suprindo cada uma das nossas necessidades. Ele sempre veio de encontro a cada uma delas. E assim como a promessa que Paulo fala no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, Paulo fala de uma promessa aqui para nós. Ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Interessante que Paulo está falando aqui de algumas necessidades? Não, ele está falando de todas as nossas necessidades. E o que é necessidade? Isso é muito importante. Nós entendemos o que é necessidade. Quando eu precisei de um emprego, Deus me deu um emprego. Quando eu precisei melhorar de emprego, mudar de emprego, Deus me deu um novo emprego. Quando eu precisei de uma casa, Deus me deu uma casa. Quando eu precisei de um carro, Deus me deu um carro. Quando eu precisei trocar o meu carro, Deus me capacitou a trocar o meu carro. Quando eu precisei fazer uma faculdade, Deus também abriu as portas e eu fiz a faculdade. Quando eu precisei fazer uma pós-graduação, Deus também me capacitou, me prosperou para que eu conseguisse fazer isso. E assim, inúmeras outras necessidades da minha vida. Quando eu precisei mudar o meu horário de trabalho na minha empresa, que não era um horário bom para mim, para minha família, para o reino de Deus, Deus mudou o meu horário. Cada vez que algo se tornou uma necessidade na minha vida real, Deus sempre veio com a provisão. E no meio de tudo isso, eu aprendi duas coisas importantes. Primeiro, em algum momento, algo que era desnecessário se tornou necessário para a minha vida. E foi nesse momento que Deus agiu e Deus supriu aquela necessidade. No livro de Tiago capítulo 4, nós vemos aqui algo interessante, que às vezes podemos pedir e não receber. Porque aquilo ainda não é uma necessidade na nossa vida. Muitas vezes nós queremos algo somente por vaidade. Queremos algo só porque desejamos aquilo. E isso não é uma motivação real para Deus nos abençoar. Então nós precisamos que aquilo que não é necessário se torne necessário para que Deus possa agir naquela área. Por isso podemos ser prósperos em Deus, podemos prosperar. Mas antes, precisamos ter reais necessidades na nossa vida. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Agora, há coisas que talvez hoje não sejam necessidades para você, mas amanhã se tornem uma necessidade. E quando isso se tornar uma necessidade, Deus vai prover na tua vida.
porque você já é abençoado. Somos abençoados pelo Senhor, com todas as sortes de bênçãos. Todas as nossas necessidades serão supridas, mas precisamos entender que isso precisa ser uma real necessidade. A segunda coisa que eu aprendi ao longo desses anos, com essas experiências da provisão de Deus, é que eu sempre tenho que ter uma atitude de fé. Eu sempre tenho que dar um passo de fé. Em todas as situações, seja quando eu fui construir a minha casa, eu não tinha nada a não ser R$1.000. Eu peguei os R$1.000 e fiz a fundação. E disse, Deus vai me abençoar, eu vou levantar a minha casa em 3 meses. Em 3 meses não foi, mas em 8 eu estava dentro da minha casa. Quando eu precisei fazer uma faculdade, eu fui e me matriculei, mesmo sem ter a condição financeira, não estava sobrando no orçamento. Então recebi provisão de vários lugares, na matrícula, na primeira mensalidade e dali para diante. Todas, mais de 70%, não veio do meu orçamento. Deus proveu através de outras pessoas. Minha mãe, que sempre me abençoa muito, foi uma das pessoas que me ajudou. Mas antes de eu me inscrever, de me matricular, eu não poderia receber a provisão. Então precisamos dar passos de fé. E é interessante, quando o povo está parado diante do Mar Vermelho, lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, Êxodo 14, o povo está parado diante de uma situação, havia ali uma necessidade, a necessidade de proteção, a necessidade de um caminho, pois os egípcios estavam vindo e queriam destruir o povo. O povo precisava de um caminho, aonde não havia caminho. E o interessante aqui é que Deus fala algo a Moisés no momento que o povo está ali reclamando, está ali chorando, estão ali sem nenhuma atitude. Deus fala assim, ele diz, no versículo 15, o Senhor disse a Moisés, por que chamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem, que marchem, que caminhem, que deem o primeiro passo de fé. E é assim que Deus espera de nós também. Então, primeiro, nós precisamos que aquilo que estamos buscando, aquilo que necessitamos, seja real, seja uma necessidade real. E segundo, precisamos dar passos de fé. Eu precisava aumentar a minha casa depois de muitos anos. O que eu podia fazer? Eu tinha dinheiro para o projeto da casa. Eu fiz o projeto da casa. E graças a Deus, hoje estou dentro da minha casa ampliada e pronta. Essa etapa também. Passos de fé nós precisamos dar. Passos de fé você precisa dar em direção àquilo que você precisa. Mas antes de tudo, você precisa analisar. Isso realmente é uma real necessidade ou é só vaidade e desejo do meu coração? Porque lembre, Deus sempre vai suprir todas as tuas necessidades. Reavalie agora, eu te convido, reavalie agora. Estas coisas que você está buscando, essas coisas que você está ansiando, que talvez estejam tirando teu sono, realmente são necessidades reais? Se são, pode crer. E eu quero que você ore comigo agora, dizendo assim, Pai, mostra-me quais são as minhas reais necessidades. Me ajuda a dar passos de fé. Eu creio que todas as minhas necessidades serão supridas. Em nome de Jesus. Amém.